Boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso programa da Tria, um programa onde compartilhamos com você assuntos interessantes sobre a sua mente, seu corpo e espiritualidade. É um momento onde a gente reflete sobre o nosso bem-estar e saúde mental. Agradecemos a vossa presença, eu, Josi Toigo, e o Luan, o meu grande parceiro para o dia de hoje. Hoje o nosso bate-papo, Luan, vai ser da pegada. Não vai ser uma missão muito fácil. Vocês sabem que a Tria, ela trabalha a tríade, corpo, mente e alma. E hoje nós vamos falar justamente sobre esse terceiro pilar, a alma. Falar de espiritualidade, falar de alma é um desafio muito grande para nós, porque existem muitas opiniões, pareceres, crenças, né? E diferentes valores sobre esse tema. Então nós vamos ousar trazer algumas abordagens, alguns pontos de vista, para que a gente possa refletir sobre isso juntos. De forma alguma nós temos uma intenção de afirmar uma verdade absoluta, mas que vocês possam escutar tudo isso como uma grande possibilidade. Né, Lu? Isso aí. Lu, nós vamos começar por onde? Como é que a gente poderia iniciar o nosso programa falando sobre alma? É um assunto interessante, né? Porque isso nunca foi ensinado ou questionado para nós a vida inteira, né? Nunca se falou sobre alma. A gente acreditou sempre que a gente é uma mente e um corpo e só. A gente nunca foi provocado a se questionar mais sobre quem nós somos realmente, sobre o que é a vida. E sempre que a gente for fazer esse tipo de questionamento, principalmente internamente, a gente entra numa coisa chamada confusão, que é o não saber de nada, mas ao mesmo tempo sentir que existe algo maior que nos move. Uhum. E cada um tem a sua religião, as suas crenças, a sua fé naquele que a gente chama de Deus. Só que Deus, ele não tem religião, ele não tem fé, ele é o mesmo para todos. A única coisa que muda é a forma que a gente chama ele. Uns podem chamar de Deus, outros podem chamar da fonte do amor, outros chamam de amor universal, outros chamam de consciência divina. Existem vários nomes para a gente representar o nosso Criador, a fonte de amor que nos criou. E eu sempre, pessoal, eu falo quase tudo em relação às Cartas de Cristo, que é um livro de Jesus, e porque foi um livro que eu me identifiquei muito e ele mudou completamente a minha vida. E Jesus traz a alma como se fosse uma parte desse Deus que existe dentro de cada um de nós. Deus se expressou de bilhões de maneiras diferentes e únicas. E essa expressão de Deus única é a nossa alma. Por exemplo, assim, as nossas almas todas vêm de Deus. Só que nenhuma das nossas almas são iguais. Nossa alma ela é única. Por isso que nós somos, cada um de nós, uma expressão única de Deus. E falar sobre a alma é falar sobre essa parte de nós que vem de Deus. Eu gosto de fazer uma relação assim, para a gente entender o quão poderosa e magnífica é a nossa alma. Se a gente for lembrar, né, de quando a gente era criança, menor, assim, de 5, 6 anos de idade, a gente não pode lembrar muitas coisas, mas a vida, num geral, não parecia muito mais feliz, mais alegre, mais leve, mais colorida naquela época. A gente não tinha um ânimo, um brilho muito maior em relação à vida do que a gente tem hoje. Por mais que a gente tivesse algumas dificuldades na vida, assim, quando criança, nada parecia ter muito peso ou muito problema. As coisas pareciam fluir de uma maneira mais leve e mais feliz. E parece que conforme a gente cresce e amadurece nos caminhos da vida, parece que essa luz vai morrendo dentro de nós. Vai se apagando, esse brilho, esse entusiasmo em relação à vida vai morrendo dentro de nós conforme a gente cresce. E essa foi uma pergunta, uma reflexão que Jesus pediu para Deus quando ele estava no deserto
ele pediu o seguinte: se Deus cria os filhos dele com a imagem e semelhança de Deus, da alegria, do amor, por que a gente experimenta tanto sofrimento depois que cresce? E a visão que ele teve que assim, que quando uma criança nasce, ela é pura alma. Ela é uma expressão pura do amor de Deus, uma expressão única e pura do amor de Deus. Então, ela é pura alegria, ela é pura amor, pura felicidade, pura paz, porque essa é a nossa natureza verdadeira. Essa é a nossa natureza, a natureza verdadeira de Deus. E conforme essa criança cresce, que ela vai desenvolvendo as personalidades ou o ego, enfim, essa pura luz vai apagando dentro dela. E ele teve essa visão quando ele estava no deserto. E o porquê que acontece por que a gente cria essas personalidades que são contrárias à nossa alma? É porque, assim, a maior das ilusões que a gente vive como ser humano é a ilusão de que a gente está separado de um todo, que a gente é um indivíduo à parte das pessoas. Te ouvindo agora, Lu, escutando todo esse teu contexto e agora que tu falou nisso, dessa suposta separação, eu gostaria só de te interromper um minuto para acrescentar algo que talvez fale do princípio disso, né? Porque a gente pode se perguntar de onde veio a nossa alma, né? Ela sempre existiu, qual é a origem, qual é a fonte, né? E existe também, dentro dessa percepção mais espiritualizada, e hoje quântica também, uma percepção de que o princípio da consciência universal existia como totalidade, ou seja, uma vez nós éramos um todo integrado, né? Uma consciência em que era feita de um estado de quietude, equilíbrio, havia ordem, um poder, uma sabedoria, uma inteligência e, resumidamente, era uma fonte de amor muito intensa. Com a explosão do Big Bang, o que aconteceu? Essa consciência universal, ela rompe, ela explode, para que nós pudéssemos ter a nossa individualidade. Olha que lindo isso, né? Uma expansão, né? Uma explosão dessa consciência universal gera cada um de nós, né? A explosão da totalidade dá lugar à individualidade de cada um, para que nós pudéssemos desenvolver agora uma consciência única dentro dessa totalidade. E a nossa jornada seria justamente desenvolvermos uma consciência, agora enquanto seres únicos, mas não dissociado dessa consciência universal. E o que tu está dizendo é que quando a gente sofre essa ruptura, nós ficamos com uma ilusão de nos separarmos desse todo. E aí tu imagina todo mundo separado, né? Surge o ego, a gente começa a se perceber longe, separado, começa a fazer o quê? Competir um com o outro. Comparar, competir. Então, acho que a maior causa da perda dessa nossa luz, desse amor que nasce com a gente, nasce com a criança, acontece justamente quando a gente entra numa ilusão de que nós somos separados. E a própria física quântica fala que uma vez tudo aquilo que esteve junto, unido, nunca mais será separado. Então, mesmo que nós temos hoje a nossa individualidade, nós estamos completamente unidos um ao outro. Não tem como, hoje, com o que nós estamos sofrendo em relação a todo esse caos, né, de alagamentos, alguém está sofrendo e nós não sentirmos isso ao mesmo tempo, porque nós estamos interligados um ao outro, querendo ou não, né, através dessa fonte universal de amor. Mas enquanto ego, né, se a gente não tiver essa consciência de que nós nunca estaríamos sozinhos, né, de que Deus está em todos nós e que sem nós o todo não existiria, isso nos dá uma importância muito grande, né? E esse pensamento de que nós precisamos sim
estarmos olhando uns para os outros, né? Infelizmente, a gente precisa do caos, como está acontecendo hoje, para que a gente saia da alienação do ego e perceba que nós somos seres unidos e integrados num mesmo todo, e que nós só vamos evoluir também enquanto civilização, se for dessa forma, se for ajudando um ao outro. Então ali, né, Lu, começa a nascer o ego. E aí agora a gente pode pensar juntos assim, o que acontece com a gente quando a gente se desconecta dessa percepção de alma e começa a ficar só matéria, só ego, só... Aí continua a partir de agora. Sim. Então. É como se a gente fosse pensar assim, ó. Antes de a gente que encarnasse na Terra, assim, nesse planeta aqui que a gente está vivendo hoje, a gente sempre foi um ser individual, tá? Mas a gente nunca foi sozinho. A gente esteve sempre individual, mas contido numa unidade. E essa sensação de nunca estar separado era muito clara para nós. Antes de encarnar na Terra, é muito claro a gente não se sentir sozinho. Uhum. Só que como a vida e a experiência no planeta Terra é uma aventura, é uma aventura para ter experiências profundas, a gente esquece que a gente era unido. Quando a gente encarna aqui, a gente esquece que a gente faz parte de um todo maior, a gente esquece que a gente nunca se separa de Deus, a gente esquece que a gente faz parte um dos outros, mesmo com a individualidade. E quando a gente encarna aqui, a gente desenvolve o maior de todos os nossos medos, que é o medo do desamor, medo de estar separado de Deus. E quando a gente desenvolve esse medo, a gente se vê com esse medo do desamor, mesmo que ele seja inconsciente, ele está enraizado em todo ser humano que existe. A gente faz o quê? Como se a gente se fechasse no nosso interno para se proteger do mundo ao redor. Porque se a gente vê o mundo ao redor como ameaçador para nós, a gente tem que se proteger. E a gente acaba construindo um monte de muros ao redor de nós, que seriam as nossas personalidades, que também faz parte da nossa biologia e tudo mais. Só que quando a gente constrói esses muros, a gente impede que a nossa alma floresça dentro de nós. A gente constrói uns muros porque a gente se sente sozinho. Sozinho, exatamente. E desconectado, e aí eu preciso me proteger. Só que quando a gente constrói esses muros, o motivo da nossa alma não conseguir se expressar, ela não consegue se conectar com essa fonte de amor que a gente chama de Deus. Então, quando a gente constrói esses muros, que a gente constrói eles influenciados pelo medo, a gente como se fosse impedir, a gente faz como se a gente impedisse que Deus florescesse dentro de nós. A gente faz como se a gente matasse a vida dentro de nós, matasse Deus dentro de nós. E aí sim que começa aquele sentimento de que alguma coisa está faltando. Muitas pessoas falam, cara, eu tenho tudo na vida, principalmente as pessoas que já alcançaram sucesso. Eu tenho dinheiro, eu tenho minha família, eu tenho sucesso, mas parece que alguma coisa está faltando. Que seria essa expressão da alma. Por quê? Porque conforme a alma se expressa, ela se conecta com Deus e se conecta com o amor. E com o fluxo da evolução, né? O fluxo natural da nossa evolução. E a gente fica tão matéria que a gente busca suprir esses vazios sempre com as coisas externas. E essa conexão, para que ela aconteça, ela precisa de fé, né, Lu? E não existe lugar para fé onde existe medo. Porque ou tu tem fé ou tu tem medo. E os nossos medos relacionados ao ego são tão fortes. O medo de não ser amado, né? O medo de não ser aceito, de não ser reconhecido, o medo de não me destacar, faz com que eu fique competindo com os outros, me comparando, como se eu tivesse que chegar em primeiro lugar na corrida da vida, já que eu me vejo separado do todo, eu não posso ficar para trás. É uma luta para chegar em algum lugar sozinho. Então a fé, ela te conecta com esse... A alma é o canal, né, de conexão com essa consciência, que se tu conseguir ter essa fé e essa crença de que tu faz parte de algo maior, de uma sabedoria infinita e de amor,
tu nunca vai se sentir sozinho, tu não sente esse vazio. Exatamente. A sensação, ela é de completude, né? E esse fluxo natural da vida que tu fala, ele sempre vai te levar para um crescimento, porque a fonte da vida é crescimento, né? E a gente muitas vezes, pelo medo, tenta controlar esse fluxo, interrompendo ele. E sempre que eu tentar interromper, eu vou ter a minha alma, que de alguma forma quer seguir o fluxo, brigando contra o meu ego, para que eu controle. Então, por exemplo, vamos imaginar que o meu propósito de vida esteja vinculado, e sempre está vinculado às minhas competências, aos meus talentos, aquilo que eu sou bom. E seria, por exemplo, a arte, né? Mas, socialmente falando, eu não conseguiria me dar bem com a arte, porque eu não teria dinheiro suficiente para viver com ela, então eu começo a botar um monte de crença em cima. E eu vou ter um emprego onde eu vá trabalhar numa área técnica, por exemplo, porque isso me daria uma condição financeira melhor. Então o ego, ele fica tentando me convencer que é importante eu manter aquele emprego para que eu tenha uma vida financeira saudável. Só que a minha alma sabe que meu propósito não está ali, que eu deveria trabalhar com a arte, com a fluidez, talvez levar essa experiência artística para as pessoas, né? Ela fica esperneando dentro de ti, ela fica gritando, ela fica querendo te impulsionar o tempo todo. E aí tu fica ansioso, tu fica inquieto, tu fica com uma sensação de que tem alguma coisa errada acontecendo comigo, e tu não consegue essa resposta. Então, sempre que a gente tem uma inquietação assim, é muito importante que a gente busque as respostas, não na mente, porque a mente está mais vinculada ao ego. Para mim conversar com a minha alma, eu preciso conversar com ela a partir do coração. Então, que eu possa entrar em contato com essa consciência que é mais silenciosa, né? E possa relaxar, respirar, e entrar em contato com o meu coração, porque ali eu vou ter uma conexão com a minha alma e com essa consciência maior, para que eu sinta e perceba qual é o caminho que eu devo seguir. Porque é só nesse caminho que a minha vida vai fluir com leveza, com alegria, com felicidade, com a fluidez do propósito que eu vi, né? Então, me parece que a gente tem uma guerra muito grande interna entre o que a gente veio, o que a nossa alma tem pra gente e o que o nosso ego, a partir das leis e das normas sociais, querem que a gente viva. Sempre vai existir uma tensão entre a alma e a personalidade, porque assim, pelo simples fato assim, a personalidade, nosso ego, tem medo do desconhecido. Diferente da alma que anseia pelo novo, anseia pelo desconhecido. E por que existe uma diferença enorme entre o amor e o medo? Que acho que existem dois opostos, não é o amor não é o medo e coragem, é o amor e o medo. Porque por que o ego tem medo do desconhecido? Porque ele se sente sozinho. Ele nunca vai se sentir capaz de enfrentar uma coisa que ele não conhece. Então, para se proteger, ele evita o desconhecido. Só que como a nossa alma, ela tem a profunda compreensão de que ela nunca se separa do amor, ela vai estar sempre segura, independente de onde ela estiver, ela é muito aventureira. Porque ela não se preocupa em experimentar coisas ruins, coisas que machuquem ela, coisas que sejam desconfortáveis para ela, porque ela sabe que isso vai ajudar ela no profundamente. E agora eu vou fazer o papel do inimigo, do diabo, que ele falou assim, eu tenho medo, naquele livro Mais Perto que o Diabo, que ele tem uma conversa, pode ser fictícia ou não, com o diabo, que ele diz assim, meu maior medo é que exista um pensador na Terra que consiga substituir o medo pela fé, porque essa é a nossa única liberdade. E eu vou falar assim, que a verdadeira consciência e o nosso verdadeiro objetivo aqui na Terra é lembrar de onde a gente veio, lembrar de quem a gente é e lembrar do que é Deus, porque essa é a única coisa que é capaz de substituir o medo pela fé. Porque por mais que a gente vai ter que confiar em alguma coisa que a gente não conhece, e é difícil a gente falar de Deus e definir Deus, ou definir a alma, ou definir o que é o amor, porque é um sentimento, é mais uma experiência do que uma crença.
Então, conforme a gente nutre esse sentimento dentro de nós, conforme a gente faz esse processo de autoconhecimento, de identificar nossos medos, de identificar nossa dor, de fazer a autorreflexão de quem a gente começa a experimentar algumas vezes essa conexão com o amor. E isso vai nos fazer ser capaz de vencer o medo, ser capaz de confiar no desconhecido, ser capaz de evoluir a nossa alma. Senão a gente vai ficar sempre preso na ilusão e vai jogar uma encarnação fora, que podia ter sido uma encarnação de muita evolução, de muita experiência, só que pelo nosso medo do desconhecido a gente não encara essas experiências, a gente encara a vida como se tudo fosse horrível. E essa é uma ilusão essa ilusão de que a vida é drama, a vida é horrível, tudo tem sofrimento, foi o objetivo das trevas nesse planeta. Plantar a ideia de que a vida é um horror. Só que, pessoal, a vida é maravilhosa. A vida, ela é incrível porque ela é uma experiência, assim, que a gente está aqui conversando hoje, mãe. E essa pode ser a nossa última conversa. A vida acontece nesse momento, não no futuro e nem no passado. Só que o medo faz com que a gente fique sempre vivendo preocupado com o futuro. Só que quando a gente confia, tem fé no amor, a tua preocupação no futuro vai diminuindo aos poucos. Porque tu confia que independente do que aconteça contigo, tu vai ficar bem. Essa é a única certeza que a gente pode ter na vida. Independente do que aconteça com o mundo, com a nossa vida, com a chuva, a gente vai ficar bem. A gente sempre esteve bem e sempre vai ficar bem. Porque a gente nunca se separa de Deus. Essa é a ilusão que a gente tem que desfazer na nossa mente, conforme a gente experimenta mais consciência, mais amor, mais... E eu acho que essa experiência que nós estamos passando com as enchentes, Lu, ela traz, assim, muitos elementos de reflexão. E estava pensando esses dias numa pessoa que perde tudo. A única coisa que resta para ela são as roupas do corpo molhadas ainda, né? A pessoa que está nessa condição, onde é que está o ego dela nesse momento? Tem espaço para ego dentro dessa pessoa neste momento? Espaço para querer ser mais que o outro, espaço para competir, espaço para busca de reconhecimento. É um estado absoluto de isolamento de ego. Ela passa a ser só ela enquanto essência. E para que ela consiga sobreviver a partir desse nada, ela só tem um caminho. Qual é? Fé. Então, é o contato direto, se a gente for olhar por esse lado, de se despir do ego, de voltar para a tua origem e buscar o caminho da fé. E apesar da dor enorme que todos nós estamos passando, faz muito a gente refletir do quanto nós, seres humanos, não estamos precisando disso, dessa retomada, desse contato com Deus e deixar esse ego de lado. Porque é só o que resta nessa condição. Então, a experiência de transcender, a oportunidade de transcender, as pessoas que estão vivendo isso e nós que estamos vivendo talvez indiretamente é muito grande. Porque quando tu vê as pessoas irem socorrer uns aos outros, darem as mãos, mostra que dentro da gente essa força, ela é viva. Mesmo não estando consciente, quando vem a dor, nós nos integramos a essa consciência de novo, Lu. Porque tudo que tu ouve nos vídeos é meu Deus, meu Deus, meu Deus. A gente chama por ele e a gente se ajuda como irmãos. E nesse momento que está todo mundo de mão dada na água, não tem ego. Não tem. É todo mundo igual. E é tão lindo, apesar da dor, a gente vê que existe sim essa oportunidade de resgate. Eu me emociono de ver isso, porque dá uma esperança da humanidade conseguir ampliar a sua consciência e perceber que nós somos muito, muito mais do que a matéria. Porque outra coisa interessante que a gente pode pensar, essas pessoas, elas não sabem o que vai acontecer amanhã. Percebe? Elas não sabem. Elas precisam, naquele momento, simplesmente se entregar ao fluxo. E será que não tem uma mensagem ali também de deixar que agora, através da fé, se é que
vai buscar esse caminho, né? Que o fluxo leve. Porque se tu deixar isso e tendo a fé, tu nunca vai ficar na mão. Tu sempre vai ser socorrido, né? Sempre tu está sendo amparado por essa consciência amorosa de Deus. Então, talvez, às vezes, a gente precisa ficar nessa condição de extrema vulnerabilidade, de uma consciência de que nós somos extremamente vulneráveis o tempo todo, porque nós não podemos com a natureza, a gente pode calçar as represas quanto for, a natureza está sempre mais forte, né? E a consciência de que sim, amanhã poderemos não estar aqui. E a morte, ela sempre nos remete à vida. Então, eu sei que eu só tenho o agora. A vulnerabilidade me leva a essa percepção de que eu sempre só terei o agora. E qual é a melhor forma de eu viver isso? Então, de forma plena e profunda, né? Porque, veja bem, nós estávamos aqui, mesmo no estado, né, vivendo uma sociedade extremamente alienada, mecânica, pareciam zumbis nas redes sociais, ou só trabalhando, ou só se preocupando com coisas da matéria. Precisa acontecer o caos para fazer o quê? Acordar e te trazer para o estado de presença. Porque hoje está todo mundo no estado de presença. Todo mundo. Então, infelizmente, né, eu acho que, apesar da dor, a gente precisa utilizar dessas situações e fazer com que ela valha a pena, pelo menos para nós nos tornarmos uma sociedade mais humana, mais solidária, que a gente vê que é possível, né? Menos egoísta, né? E que a gente possa se perceber enquanto alma, né, Lu? Enquanto irmão. Exato. Não só enquanto um corpo, né? Ou como uma experiência na Terra. Nós temos a alma eterna. A alma eterna, tanto para trás quanto para frente. Assim, Jesus fala que por que o nosso maior propósito aqui nesse planeta é transcender o ego? Porque quando a gente vai além do egoísmo, além da dor, além do sofrimento, além da vitimização, além da culpa, além da mágoa, além de todas as demandas do nosso ego, o que a gente encontra ali? A nossa alma. A nossa alma não se envolve em nenhuma questão relacionada ao nosso ego. Enquanto o nosso ego está ali brigando, sofrendo, a nossa alma continua plena, em contato com Deus, esperando que a gente olhe para ela. E quando acontece uma catástrofe, um desastre, a pessoa entra em contato com a morte, que o ego vai embora, eu digo por experiência própria, tá? Tua alma entra de uma maneira dentro de ti e tu sente um amor tão grande de Deus que essa questão de controlar o ego não é só para tu se tornar uma pessoa melhor ou se fosse agradar a Deus, não tem nada a ver com isso. É pra gente se lembrar de que a gente é amado, de que tem uma força maior que nos ama, pra gente se lembrar de que a gente vai sempre estar bem, pra gente viver em paz. Porque o que nos tira a alegria? A preocupação de que o futuro não vai nos esperar. Cara, a nossa vida deveria ser sem preocupação. Por isso que eu digo que o contato com a alma e o contato com Deus te traz a leveza, porque tu vai confiar tanto em Deus, em tanto na tua própria alma, em tanto na tua própria luz, que tu não tem dúvida que independente do que aconteça no futuro, tu vai ficar bem. A gente sempre esteve bem e sempre vai estar bem. A gente tem que voltar a lembrar de quem a gente realmente é. Agora acabou a guerra entre o mal e o bem, entre as trevas e a luz. É claro que as trevas estão se manifestando muito agora no final, porque eles estão morrendo, né? Mas a guerra acabou. É hora de recomeçar, de voltar a viver a vida. Acabou a ilusão. A gente voltar a lembrar de quem a gente realmente é. Todos nós viemos da mesma luz. Todos nós merecemos o amor, merecemos a abundância, merecemos a paz. E isso é difícil. É muito mais fácil a gente dar do que receber. A gente merece viver bem, a gente merece viver em paz. A gente merece tudo. Toda a maldade no mundo não nasce de um ser humano. É uma força que é contrária ao amor de Deus que fez isso com a gente. Ninguém é culpado por ser uma pessoa ruim. Na essência de uma pessoa que pode ser considerada ruim, é a mesma luz de todos nós. Então, por mais difícil que sejam os tempos de mudança que a gente está passando agora, e vai piorar as catástrofes, elas vão acontecer com mais frequência, porque é um tempo de evolução,
de mudança, de a gente lembrar de quem a gente realmente é. Para uma era nova de luz, de paz, de acabou as guerras, entendeu? Por isso que a gente teve, claro, anos para a gente despertar através do amor. A gente não fez isso. Mas despertar através da dor não é uma punição. Deus não está castigando a gente por... Ele está dando a oportunidade da gente despertar para quem a gente realmente é. Isso é o amor de Deus. Então, para a gente voltar a viver a partir da nossa alma, de quem a gente realmente é viver a partir do amor. Tanto consigo mesmo, tanto com a família, tanto com as pessoas, com tudo. E por mais que isso seja difícil, falar isso, falar de amor, nesse mundo que a gente vive hoje em dia, que parece caótico, o amor hoje em dia parece uma fraqueza. Parece que tu é vulnerável, uma pessoa sensível falando de amor. Só que amor é a maior força que existe no mundo. O amor no planeta, no universo todas. O amor é a força mais triunfante que existe de todas. O amor é a única coisa que vence o mal, que vence a dor, que vence o sofrimento. O egoísmo em si, a ganância de querer chegar em algum lugar, tu vai conseguir, passando por cima dos outros, tu vai passar. Só que depois que tu chegar, vai vir o vazio. Porque aquilo não é quem tu é. A gente não é maldoso em essência, a gente não é egoísta em essência, a gente não é rancoroso em essência, triste em essência. A gente é amoroso em essência, feliz em essência, vive em paz em essência, porque a gente faz parte de Deus. E então, por isso que o tempo de mudança, por mais que ele pareça caótico, ele é lindo, ele é libertador. Por isso que dizem, a verdade liberta, a verdade sobre quem a gente realmente é. Não existe hierarquias, não existe poder uns sobre os outros. É uma igualdade. E quando a gente voltar a fluir nisso, daí sim vai ter um planeta em paz. Um planeta de evolução, um planeta de luz. E começa dentro da gente. E uma das formas da gente acessar essa alma, talvez seja resgatando aquela criança que tem fome de vida, que tem fome de experiências, que tem curiosidade, que quer viver as coisas com mais profundidade, independente se vai ser pela dor, né? Ela quer experimentar, porque ela sabe que aquilo é uma experiência que vai completando ela, né? Em termos de consciência, para que quando ela estiver pronta, em termos de consciência, ela consiga se integrar novamente à totalidade, né? Agora com consciência. Exatamente, porque todos nós temos a criança, essa criança feliz dentro de nós, foi substituída por uma criança machucada. Por isso que a gente está aqui para curar a gente mesmo acima de tudo. Acima de qualquer propósito que a gente tenha com a humanidade, acima de qualquer propósito que a gente tenha com qualquer pessoa, o nosso maior propósito é com nós mesmos, de curar a nossa criança ferida dentro de nós. E conforme a gente cura essa criança com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, a nossa criança inocente que vê a vida como algo maravilhoso, que vê a vida como uma grande aventura, começa a ressurgir dentro de nós. E é por isso que Jesus falou assim, primeiro, para tu entrar no reino dos céus, tem que voltar a ser uma criança. É disso que ele estava falando, de resgatar a criança que já existe dentro de nós. Porque daí sim, quando tu vive a partir dessa aventura, tu já tem tudo que tu precisa. Só experimentar. Só experimentar com paz e com a certeza de que tudo vai ficar bem. E tudo está bem e tudo sempre esteve bem. Porque se você procurar por esse amor em outro lugar, tu vai ficar uma vida toda tentando ser amado pelos outros, né? Aí tu gasta toda a tua energia dando para o outro, tentando convencer o outro de que tu tem valor, para que ele te reconheça, para que ele te ame, para que ele te aprove, e aí dá uma ilusão de que aquele amor está sendo, que aquele vazio está sendo preenchido com o amor do outro, né? Mas é uma batalha que não tem fim. Não tem fim, tu vai porque querer... esse não vai se preencher. E aí como é que eu faço isso, né? Como é que eu mesma, então, a partir também dessa conexão com a fonte, eu me abasteça desse amor com o autocuidado, com o autorrespeito, observando a forma como eu falo comigo. Com a oração. Com a oração, porque a oração te põe em contato, com a meditação, com o silêncio. Com a autorreflexão. Da humildade. Não precisa de uma poesia bonita para falar com Deus. Não precisa ensaiar uma coreografia. Abre o teu coração para Deus. Tu vai sentir o alívio na hora. Mas para isso também, né, Lô, em outro ponto, a gente tem que trabalhar coisas que
nós nos tornamos extremamente rígidos com nós mesmos. A forma como a gente se critica, a autocrítica, a autopunição, a autocondenação, o autojulgamento, a forma como a gente se tortura quando a gente erra, como se o erro não fizesse parte do processo de crescimento, né? É a mesma coisa pensar que a dor, então, também não vai fazer parte do processo de crescimento. Tudo está certo, né? Dependendo da forma como eu olho. E como a gente pensa, o que a gente pensa a respeito da gente mesmo. Então, esse olhar para dentro de si, como um ser que tem uma alma, que tem também Deus dentro da gente, e que tem essa criança, né? Esse olhar amoroso para a gente mesmo é o que faz com que a gente se sinta pleno, e aí sim tu tem algo a dar ao outro, né? As relações, elas deixam de ser de dependência para ser de soma uma com a outra, né? Exatamente. Mãe Maria falava assim, que tu tem que reconhecer dentro de ti que tu é uma alma incrível, uma alma de muito poder, de muito amor, de muita luz, mas ao mesmo tempo tu tem essa criança muito machucada dentro de ti. Então essa autoconsciência faz com que a gente abaixe aqueles muros, aquelas muralhas que a gente construiu ao redor de nós, que estão tirando nossa alegria, e não fique tão reativo às energias pesadas, não fique tão com medo, tão repelente às energias, porque a nossa própria autoconsciência vai nos curando. Então, quando a gente erra, em vez de a gente se punir, se a gente tiver essa autoconsciência, a gente vai cuidar de nós. Eu falei isso no último programa, a gente tem que se tratar como o nosso melhor amigo. Porque uma pessoa que pode ter certeza que se tu tiver na pior situação do mundo, uma pessoa que tu vai ter certeza que vai estar contigo é tu. Então, tu se tratar como teu melhor amigo, cura a tua criança interior, que está ferida. Que não tem como ela não estar, porque ela vem de um lugar de luz e encarnou aqui no planeta Terra, que está denso hoje em dia, e automaticamente ela cria esses muros. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós, que se expressa de diferentes formas. Mas todos nós temos, então, todos nós precisamos se tratar com mais amor, primeiro dentro de nós mesmos, depois com uns aos outros, né? E isso vai curar o nosso planeta, vai curar a nossa alma, vai curar a vida inteira. E tá de olho, né, Lu, no nosso pensamento, que a alma vai se conectar com o coração, né? E o nosso pensamento, ele é meio maluco às vezes, né? Como ele é uma máquina que funciona por associação, muitas vezes eu tenho pensamentos que nem lógica tem. Então eu não posso ficar analisando todos os meus pensamentos como verdade. Eles vão passando. A gente pensa um monte de coisa desconexa, que não tem sentido, pelos padrões que nós fomos adquirindo na vida, né? Pelas crenças sociais, então faz com que a gente tenha padrões de pensamentos negativos. Eu posso até deixar que eles passem, porque eu sei que eu tenho isso na memória, mas entre eu me identificar com ele e simplesmente perceber ele, existe uma diferença bem grande. Então, se eu noto que eu tenho um pensamento que não é muito adequado, eu simplesmente deixo que ele passe e não olho para ele como eu sendo aquilo. É só um pensamento, ele só é. Eu não preciso viver ele como sendo real, porque a gente não pode levar ele muito a sério. Então, da mesma forma que eu preciso cuidar do meu sentir, eu também preciso cuidar da minha mente, do meu pensamento, para que ele não me destrua. Porque é a partir dele que o ego também vai agir. O ego não é uma coisa ruim. O ego, ele faz parte da mente. Faz parte do processo da vida. Lembra que nós falamos da tríade corpo, mente e alma. A nossa mente, ela é fundamental para que a gente possa viver aqui. O ego é fundamental. E ele trabalha com duas forças. Uma força de atração, onde ele atrai aquilo que cabe e ele afasta aquilo, repele aquilo que não interessa. Então, ele trabalha sempre com essas duas forças, conectadas também com a força universal, né? Por isso que a gente fala, tu atrai aquilo que tu pensa, né?
Então é extremamente importante que se eu mantiver o respeito com o meu corpo, respeito é a palavra, e não simplesmente use e abuse dele ao meu favor, que eu olhe para ele com carinho como a minha casa, o meu lar, que eu olhe para a minha mente aprendendo a lidar com ela, sabendo que eu preciso filtrar e observar esse pensamento, para que lado ele está indo, e eu comandar essa máquina de pensar, e usar a alma como parte dessa tríade, como uma orientadora, que pode vir através de uma intuição, né? De um sentir. Quando eu trabalho essa tríade junto, eu não tenho como dar errado, né? Porque a gente não está querendo dizer aqui, olha para a alma, esquece da mente, que a mente não presta e o corpo não interessa. Não, é a tríade corpo, mente e alma. Ela tem que estar trabalhando em harmonia, em equilíbrio. Se tu pegar um banquinho de 3 pés, para botar essa tríade, qualquer um dos pezinhos que tu tirar, o banco vai cair. Não tem um mais, um menos importante. Todos têm. O que importa é o equilíbrio entre os 3 pilares. Exatamente. É que essa criança que a gente fala dentro de nós, que eu comentei, essa criança machucada, é o nosso eu humano. É a nossa própria mente. Entende? Não é uma coisa que está dentro de nós. É o nosso eu humano. Não faz parte da alma. É o nosso eu humano. Uhum. Entendeu? Então, curar a nossa criança é curar a nossa mente. Então, a criança, ela se manifesta a partir da mente. Se manifesta a partir de pensamentos, de medo, de autocrítica, de tudo. Então, é por isso mesmo que a alma e a consciência é observar por cima da mente. Porque a mente, que nem tu comentou, é esse barulho. Uhum. É essa turbulência, é um óculos que vê muito pouquinho da realidade. É uma coisa que não enxerga nada. Só que a alma tem essa visão mais ampla. Isso. É como se fosse um professor, que seria a nossa alma e a nossa consciência, por uma criança que é o nosso eu humano. E a gente não cura a mente com a mente, né, Lu? Nunca. A gente precisa da alma para curar a mente. Porque a alma é o amor. E então, não tem outro caminho a não ser a autorreflexão. A meditação. E não necessariamente a meditação é tu sentar e parar quieto, mas é olhar para dentro de si mesmo. É encarar esse monstro que é nós mesmos, que a gente pensa. Só que tu vai ver o monstro que a gente tanto tem medo de nós mesmos é uma criança. Ferida e inocente. Que precisa de amor e carinho. Uhum. Esse é o nosso objetivo aqui na vida, de curar o nosso eu humano. Só que ao mesmo tempo, quem está fazendo essa cura toda é o teu próprio eu humano. Existem várias dimensões diferentes. A gente vai começar a despertar, mas é muito interessante conforme a gente faz esse processo de perceber tudo isso. Sim. Traz mais tranquilidade pra gente viver, né, Lu? É mais leveza, né? Porque tu nunca vai ter a sensação de estar sozinho na jornada, e a fé te dá uma certeza de que tu será realmente levado por um caminho de luz, né? Nossa, que profundo! Acabou o tempo. Profundo nosso tema. É isso aí, pessoal. Quem não conseguiu acompanhar o nosso programa completo, vai lá no Instagram, escreve Tria na Rede, um perfil com o logozinho azul, e no link da biografia do nosso perfil tem os links que mandam direto para o nosso Spotify e para o YouTube. E daí vocês encontram esse e todos os nossos outros programas lá. Agradecemos muito a participação de vocês. Esperamos, né, Lu, ter deixado uma sementinha de amor no seu coração. Exatamente. E para quem quiser também nos seguir no Instagram, acompanhar nosso trabalho, o meu é Toigo Luan e o da Josi é Josi Toigo. A gente posta também bastante coisa lá. Obrigado, pessoal. Bom restinho de final de semana. Até mais.